nos estúdios da Rádio CEF, e também o nosso convidado especial de hoje, para bater um papo, para contar para você que está aí do outro lado do rádio, rádio comunitária, uma rádio top para você, Marco Aurélio. Eu fiquei meio aqui confuso com o negócio, Marco Aurélio, antes de eu te dar uma boa tarde, eu quero saber o que significa na estrada, cara. Porque é o seguinte, a gente fala pro cara que tá dirigindo, agora mesmo eu falei que a gente fala pro Uber, a gente fala pra pessoa que tá caminhando com fone de ouvido ali, tá ouvindo o rádio. Mas primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo aos microfones da CEF. Depois você pode divulgar tudo que você quiser aqui na CEF FM. Seja bem-vindo, meu querido. Maravilha, obrigado, DJ Emerson, obrigado aí a todos os ouvintes da CEF FM. Obrigado ao povo aqui de Guaíra, que tem me recebido muito bem, Denir que tá aqui me acompanhando, a equipe também. Muito obrigado. Mas na estrada é bem isso mesmo, Emerson. A gente tem saído da zona de conforto, né? Todo mundo sabe que eu disputei a eleição, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto na eleição passada, e tive lá 130.734 votos, sendo o quinto nome mais votado da história. Mas, depois dessa caminhada, não fui eleito por 0,13%. Assim, uma diferença muito pequena. Nós resolvemos fazer esse programa Marco Aurélio Pé na Estrada. O que significa isso? É conhecer a região, é colocar o pé na estrada, é ficar junto com a população, ouvir, entender os problemas de cada uma dessas cidades. E Guaíra faz parte de uma dessas 66 cidades que a gente colocou o pé na estrada. Tá sendo uma satisfação conversar com o povo aqui. Maravilha, eu sei que você tem muitas cidades para andar, já andou, já foi, visitou bastante cidades da região, né, rapaz? A gente vê que você teve uma votação expressiva na cidade de Ribeirão Preto, né? Foi a sua primeira candidatura, assim, ou você já vinha vivendo, olhando ali para a política, para trazer desenvolvimento? Porque muitas das vezes, hoje a gente vive em um país, né, Odenir, que a gente tem, antigamente, eu falo assim, antigamente, não tão longe, vamos lá, de 2008 para até 2020, por aí assim, que a gente tinha para governadores, presidentes, tinha PSDB, tinha PMDB, tinha o PT, e tinha outros partidos que você via ali que a disputa era muito ferrenha. E hoje a gente vê que o Brasil está numa divisão, que é a direita, né, e a esquerda. Então, muitas das vezes, as pessoas elas querem entrar na política para acabar com essa divisão. Eu quero que você me fale assim, a sua estrutura, né, na política, como você foi a primeira vez, como eu tô te perguntando assim, a primeira vez que você veio para a disputa e teve um voto expressivo, o que é que você acha dessa divisão que a gente vive no país, não só no país, mas em regiões como, para cá, região nordeste, sudeste do estado de São Paulo, meu amigo? Olha, Emerson, ótima pergunta. E o que a gente fez foi exatamente com o movimento contrário, né? O que aconteceu com a nossa caminhada em Ribeirão Preto? Nós nos conectamos com as pessoas. Se aquele político, aquela pessoa que quer prestar um serviço político ali na frente, realmente quer fazer um serviço político, ele tem que se conectar com as pessoas, porque ele vai precisar servir as pessoas. Você falou dos motoristas de Uber, das donas de casa, etc e tal. Rapaz, pensa só, ali foi um partido, sem coligação, sem rádio, sem televisão, sem dinheiro. Minha equipe está aqui, são os dois que caminharam comigo o tempo todo, continuam comigo aqui na lida com o povo. Aperto de mão, olhar sincero, falando com as pessoas e levando uma mensagem verdadeira. A política, ela precisa de pessoas capazes de poder apresentar possíveis propostas de políticas públicas em benefício da população. Mas para servir a população, primeiro tem que fazer o quê? Se conectar com a população, falar com a população, falar com o povo e em todas as camadas sociais. E foi o que nós fizemos, inclusive hoje aqui, né, com a equipe toda, o Denir estava comigo. A gente fez uma caminhada hoje aqui, um café da manhã com as lideranças da cidade, as pessoas do agronegócio, do desenvolvimento econômico. Falamos com as lideranças aqui todas, inclusive políticas de outras bandeiras partidárias, independentemente disso, mas pessoas boas, que se preocupam realmente com a prosperidade da cidade e da população. Depois caminhamos, fizemos algumas entrevistas, nos conectamos com mais pessoas, fomos em alguns comércios, alguns pequenos empresários, e agora acabamos de sair, inclusive, com o pessoal da comunidade, o pessoal ali menos favorecido, ali que fazem um trabalho muito importante de assistência social voluntária. Então, essa diferenciação entre tirar o foco, muitas vezes, de
discussões que são polarizadas. Evidentemente, cada um tem o seu Só posicionamento. defende uma né? classe, né? Acho que o deputado tem que ser. Eu acho até, trabalho Denir, dele, né? eu acho assim, alguns assumem uma causa para vestir aquela camisa, mas na verdade ele está com interesse político apenas. O nosso caso é diferente. Nós temos, claro, os nossos princípios, propósitos, valores que a gente defende. Claro, a família, a prosperidade, o desenvolvimento econômico, que é o melhor programa realmente social, que é o empreendedorismo, que é as pessoas terem um trabalho digno, por exemplo, para prosperar, levar o seu café, a sua comida para casa, que é o que o pessoal precisa, qualificação, capacitação, mas a gente ouve a todos, porque o político verdadeiro, ele tem que tirar o véu, na minha opinião, de restrições, de objeções e falar com todos. E, claro, né, para apresentar uma boa proposta para as pessoas, precisa fazer um mapeamento das demandas. E é nessa caminhada, agora falando do Marco Aurélio Pé na Estrada, é exatamente isso, né? A gente conecta com cada uma das pessoas. Você, por exemplo, é um empreendedor da comunicação. Está aqui ganhando o seu pão de cada dia de forma digna, fazendo o que você ama, o que Deus te deu de dom para poder compartilhar com as pessoas, que é o dom da comunicação, tem uma excelente oratória, e aí você ocupa um espaço importante para ajudar no desenvolvimento social. Então, esse tipo de motivação com as pessoas é o que a gente está levando de mensagem. Todos nós temos algo de dom que Deus nos deu para poder compartilhar com o próximo, e quando Deus dá aquela condição de você compartilhar de forma voluntária, é algo que é abençoado, e essa é a mensagem que a gente está levando. Ótimo, ela é importante para o desenvolvimento. Esse trabalho que a gente está fazendo, que é um trabalho de conhecimento de cada uma dessas cidades, se interrelacionando com todos os entes da sociedade, é justamente para construir junto o que é melhor para projetar as cidades para a prosperidade. A somatória dessas 66 cidades, aí é o plano nosso, é a somatória para um desenvolvimento econômico regional. A gente fez esse estudo. O potencial que nós temos no nosso interior do estado de São Paulo é muito maior do que a gente tem conseguido aproveitar. Agora a gente pensa, por que é então que outras regiões acabam tendo iniciativas que acabam levando, por exemplo, o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda e a economia para a cidade que dá uma vida digna para o cidadão? São exatamente ações de políticas públicas por lideranças que são comprometidas para o desenvolvimento daquela localidade ou daquela região. É tipo assim, desculpa até cortar você. É tipo assim, eu moro aqui em Guaíra, mas eu voto num deputado que é lá de Santos. Não é a mesma cultura, né? Não é, então, exatamente, né? Não falando mal, conheço muita gente muito boa lá. Exemplo, São os deputados da internet. Isso. E hoje, né? Esse é o problema. E hoje a gente tem uma pessoal que trabalha com mídia, né, social, principalmente. Hoje você entra no Facebook, a gente está no ano eleitoral, tem que tomar muito cuidado, as fake news. E a gente vê bastante pessoas que estão envolvidas na política com fake news. Isso é perigoso, né, Marco? Não, é muito perigoso. Depois, o preço é muito caro pago pelo cidadão, pelo eleitor que votou. Porque nunca mais aparece na cidade e não volta nenhum tipo de investimento, recurso ou ação política importante para o desenvolvimento da cidade. Aí o que você falou realmente, está havendo um movimento muito grande de inclinação, de percepção dos eleitores, das pessoas simples mesmo. Primeiro, de que é importante a gente ter lideranças com capacidade de fazer diferente, não mais do mesmo, né? Segundo, que o número de representantes com capacidade precisa ser aumentado para a gente poder trazer mais ações para cada uma dessas localidades. E terceiro, que tenha poder e compromisso de comunicação, ou seja, aí aquelas pessoas que são desprendidas da política, não precisam, são mais fáceis realizar, porque elas vêm sem carregamento, né? A gente fala que é sem tomar lá da cá, e isso ajuda muito. E é para isso que a gente está aqui. Verdade. Então, falando da iniciativa privada e da área pública também, né? Existe uma escassez muito grande de profissionais capacitados. Muito grande. E aí, esses programas de capacitação e qualificação profissional fazem toda a diferença. Realmente tivesse um programa de capacitação, qualificação profissional para deixar aquelas pessoas preparadas para assumir esse tipo de oportunidade de emprego, e existem. E a verdade é que existem. E esse é um dos compromissos, inclusive, que eu assumi, não por estar numa caminhada agora, independentemente disso. Eu sou empreendedor, como eu disse, né? Não preciso realmente da política. Muita gente até fala, pô, Marco, mas você está praticamente eleito, você teve 130.734 votos, seu partido fez
com 100 mil votos, uma cadeira lá na Congresso Nacional. Entendi, mas cara, eu não estou aqui para fazer um trabalho para Ribeirão Preto apenas. A gente está desenvolvendo uma visão de trabalho, conversando com as pessoas para criar um modelo de desenvolvimento regional, que é muito maior que isso. E vem bem de encontro ao que você falou, né? A gente precisa capacitar, qualificar as pessoas para poder promover uma melhor economia e gerar uma vida digna para as pessoas. E, de novo, para lembrar, Marco Aurélio, empreendedor no Instagram, pode me chamar que eu respondo. Pré-candidato a deputado federal por São Paulo, claro. Pelo Novo. É isso aí, Partido Novo. Pelo Novo, segue lá no Instagram, pessoal. Marco Aurélio, empreendedor.